Bom, então vamos dar continuidade. Agora nós vamos trabalhar com os operadores fuzzy. Então, para isso eu limpei aqui no meu projeto os resultados do vídeo anterior e vou precisar carregar aqui as imagens que correspondem ao problema fuzzy, tá? Então, de novo, vou carregar aqui os arquivos de água, declividade e urbano, mas vocês verão que esses arquivos são diferentes dos arquivos booleanos. Eles agora correspondem a métricas diferentes. Se vocês olharem aqui na lateral, por exemplo, no urbano, verão, vou desligar aqui os demais, verão que ele contempla valores entre 30 e 10.165, tá? Esses valores eles são metros e correspondem à distância em que esses pixels estão de áreas urbanas, tá bom? Então, se vocês olharem aqui, quanto mais distante de uma área urbana, mais claro ou mais próximo do branco é o pixel, tá? E quanto mais próximo da área urbana, mais escuro ou preto é o pixel. No caso, também se repete para a água, tá? Quanto mais próximo de rios e corpos d'água, mais escuro, e quanto mais distante, mais branco. E no caso da declividade, nós estamos trabalhando com porcentagem. Então, as áreas que são acima de 15%, elas foram excluídas, tá? E manteve-se as áreas abaixo de 15%. Mas essas áreas elas têm variação e essa variação está entre 1 e 14%, tá? Então nós precisamos modelar ou trabalhar com esses dados antes de passar eles por meio de um operador fuzzy. Nós precisamos, de um certo modo, padronizar todos esses arquivos no intervalo entre 0 e 1, tá? Mas modelados de uma forma que nos ajude a solucionar melhor o nosso problema, tá? Então nós vamos aqui na aba Geoprocessing, e aí, se vocês se lembrarem, tem a ferramenta que eu falei no vídeo anterior, a Fuzzy Membership. Nós vamos clicar nela e carregar o nosso primeiro arquivo. Vamos trabalhar primeiro com o urbano, tá? E nós precisamos dar uma saída para esse arquivo. No caso, eu vou chamá-lo de fuzzy_urbano.tif, tá? Lembrem-se sempre de colocar a extensão do arquivo, tá bom? Que é o .tif. E aí nós precisamos escolher qual a função que estaremos utilizando para modelar esses arquivos entre 0 e 1, tá? No caso, isso depende muito do problema, depende muito da forma como estamos lidando com o problema. Mas dentro desse cenário hipotético que nós estamos trabalhando, de implementação de uma estação de tratamento de esgoto para o município, vamos supor que precisamos definir uma área ou uma distância ideal para os centros urbanos. O que eu quero dizer com isso? Que muito próximo da cidade não é o adequado, mas também muito longe não é o melhor. Então precisamos achar um meio ponto para isso, né? Vamos supor que a distância de 2.000 metros de qualquer centro urbano seja a melhor ou a distância mais ideal possível, tá? Para se instalar uma edge. Então, nós podemos selecionar uma função para modelar isso. A função mais indicada nesse caso é a gaussiana, tá? Então vocês podem imaginar ela como um sino ou um chapéu de bruxo, em que o ponto mais alto desse chapéu, ou seja, a ponta dele, corresponde ao valor igual a 1, tá? E vai corresponder com o valor mais próximo do ideal para se colocar uma edge. Como eu comentei com vocês, o valor que nós estamos tratando é 2.000 metros, então eu posso selecionar aqui no midpoint como 2.000, tá? E aqui embaixo nós podemos definir a abertura dessa ponta desse chapéu. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês. Se vocês manterem o valor original 0.1 e clicar em Run, ele irá gerar um resultado, tá? Mas esse resultado ele não será ideal. Por quê? O que ele trouxe como a região ideal, ou seja, a região em que é mais adequada para se instalar essa edge? Essa linha que vocês estão vendo ao redor da área urbana. Tá? Essa linha corresponde à região mais próxima dos 2.000 metros.
Mas isso porque nós deixamos a abertura, ou melhor, a amplitude, né, da ponta desse chapéu muito fechada. Nós precisamos torná-la mais ampla, tá? E aí o que nós fazemos? Nós podemos reduzir esse valor do spread, tá? Para, por exemplo, 0.0001 e dar um run. E aí vocês verão que ele gerará outro arquivo, tá? Com esse anel ou essa linha ao entorno próximo aos 2.000 metros um pouco maior. Mas, de novo, isso é tudo tentativa e erro. Mas, por outro lado, ajuda a entender melhor o problema, tá? Nesse caso, ainda assim, é uma área muito restrita para se colocar uma ET. Eu posso ser um pouco mais amplo nesse sentido e eu posso reduzir ainda mais o meu spread. Então, eu coloquei aqui como 0.0001 e eu posso dar um run e ver o resultado, tá? Até chegar num ponto que eu fique contente com o que eu estou vendo. De novo, quanto mais claro, mais próximo do ideal, quanto mais escuro, menos ideal, tá? Eu vou adicionar mais um 0 e vou dar um outro run e vou ver como que fica o resultado. Então agora sim, se vocês observarem, né, nós temos aqui a nossa faixa ideal, ou seja, o mais próximo possível de 2.000 metros, mas também ela não é totalmente fechada nos 2.000. Eu posso colocar aqui 1990, 1950 e assim por diante. Ainda assim corresponderá a uma área ideal, tá? Então nós precisamos fazer essas definições para cada um dos arquivos, né? No caso, o arquivo da drenagem ou da água, ele também precisa desse mesmo forma de tratar o problema, né? Quanto mais próximo de um corpo d'água não é adequado, mas também quanto mais distante, porque lembrando que a ET ela precisa lançar, né, o efluente depois de tratado no rio, então quanto mais distante também não é o ideal. Então vamos colocar aqui como uma área ideal que ela esteja próxima ali de 500 metros de qualquer corpo d'água. Então nós trocamos aqui para a água, tá? E aí nós precisamos também salvar com outro nome, igual eu vou salvar como fuzzy_água.tip e vou manter a função gaussiana, mas ao invés de 2.000 metros vou colocar 500. E vou verificar como que esse resultado se dá com o mesmo spread, tá? Se eu colocar aqui em run, nós podemos ver qual que será o resultado desse processamento. Então aqui o fuzzy com o mesmo spread idealmente também parece ser interessante, tá? Eu poderia reduzir para ver como que seria o resultado e aí eu posso brincar, como eu falei, como tentativa e erro, né? Mas tudo depende muito da maneira como que o problema será tratado, tá? Então, também me parece, essa visualização está me parecendo mais adequada, então nós podemos utilizar ela, tá? E aí, por último, nós temos a declividade. A declividade, ela pode ser modelada de uma forma diferente, tá? Nós não precisamos, vou carregar aqui declividade, e também salvar com o nome fuzzy_declividade.tip, tá? Nós poderíamos modelar a declividade também com uma gaussiana. Ela está variando entre 1 e 14% e nós poderíamos dizer que 5% é a declividade ideal e aí eu posso trabalhar em cima disso. Mas vamos trabalhar com uma outra função, no caso a função linear, tá? E nesse caso da função linear, o que nós estamos dizendo para o programa? Que os valores de 1% da declividade vão corresponder aos valores de 0 e os valores de 14% vão corresponder aos valores de 1, tá? Mas temos que lembrar o seguinte, nós estamos trabalhando com valores entre 0 e 1, falso e verdadeiro, onde falso é onde eu não quero colocar uma ET e 1 é onde eu quero colocar. Então, se nós mantermos
essa configuração, ele irá dizer que valores de 14% serão correspondentes ao valor 1 e, portanto, os melhores locais para se instalar uma ET, tá? E isso não é verdade. Nós temos que trabalhar com o inverso. Quanto menor a declividade, melhor o local. Então, como que nós podemos fazer isso? Nós invertemos a função linear, tá? Então, ao invés do valor mínimo corresponder a 1, ele corresponderá ao valor 14, o valor máximo da minha imagem. E o valor máximo da função irá corresponder ao valor mínimo da imagem. E aí nós temos agora o 14% equivalendo a 0 e o 1% equivalendo a 1, tá? E aí nós podemos dar um run aqui. Então, pronto, ele irá gerar um outro arquivo e nós teremos todos os nossos 3 arquivos, fuzzy, declividade, fuzzy água e fuzzy urbano, variando entre 1 e 0, tá? Às vezes o valor mínimo ele aparece um pouco diferente, como no caso -0 ou algum valor muito baixo, tá? Mas não se preocupem quanto a isso. Eu vou remover as outras imagens daqui e vou ficar apenas com os arquivos que nós iremos utilizar os operadores fuzzy, tá? Então, voltamos aqui e agora sim nós entramos na ferramenta Fuzzy Overlay. E aqui funciona de maneira similar, nós carregamos em qualquer ordem, tá? Fuzzy declividade, fuzzy água e fuzzy urbano. E aí nós precisamos dar uma saída, tá? No caso, eu chamarei de fuzzy underline et.tif, tá? Lembrem-se sempre da extensão. E nós temos 3 operadores fuzzy para escolher, tá? A soma algébrica, o produto e o gamma. Então, nós podemos fazer com os 3, tá? Se nós fizermos com a soma e colocar em run, o que vai acontecer? Ele irá aplicar um operador em que considerará as áreas mais propícias a se instalar uma ET, tá? Ou melhor, ele vai realçar as áreas mais propícias, tá? É isso que vocês estão vendo aqui com o resultado do soma. Então, fica bem nítido que as áreas correspondem àqueles anéis e aquelas regiões que nós definimos lá atrás, quando modelamos com as funções, aquelas distâncias de 500 metros de corpos d'água e 2.000 metros de perímetros urbanos, também correspondendo com as áreas mais próximas de 1% de declividade, tá? Se nós alterarmos o operador para o produto, ele irá fazer o oposto. Ele irá considerar as zonas, ou melhor, irá atribuir maior atenção às áreas onde não podemos colocar uma ET, tá? Ou melhor, que são as áreas que, embora possamos, elas são menos adequadas, tá? Então nós temos quase que um resultado inverso, tá? Tudo depende, de novo, da forma como o problema está sendo tratado. Se eu quero definir áreas prioritárias em uma ET, eu posso utilizar um operador. Se eu quero definir áreas onde eu não posso colocar uma ET, eu defino outro operador, tá? Mas se eu quero um meio termo entre esses dois operadores, nós podemos utilizar o gamma, tá? E o ArcGIS, ele tem um valor que nós podemos associar ao gamma, ou seja, um peso que nós podemos dar para o operador, tá? Nesse caso também envolve um pouco de tentativa e erro para encontrar uma melhor definição, mas geralmente utilizar o valor 0.9, que é o valor padrão, dá um resultado bem equilibrado, tá? Então, de novo, nós podemos dar o run, e aí nós estaremos gerando um resultado um pouquinho mais equilibrado da onde nós podemos ter uma estação de tratamento de esgoto, tá? Nós podemos, para facilitar um pouco a visualização, vir aqui em simbologia e colocar mínimo e máximo, tá? E até mesmo atribuir uma rampa de cores que seja interessante, tá? Então, para facilitar um pouquinho a compreensão, nós podemos escolher uma rampa de cores, como por exemplo essa rampa é a Viridian, e se vocês notarem,
ficará um pouco mais nítido as regiões onde são mais adequadas para se instalar uma ET, ou seja, são essas faixas próximas às áreas urbanas, mas também próximas a corpos d'água, mas de novo respeitando essas distâncias, né? E ao mesmo tempo também considerando as declividades do terreno. Então, até pode-se pensar que essas pequenas áreas urbanas aqui adensadas, né, como cidades pequenas ou distritos, elas também podem ter um próprio tipo de tratamento, tá? Como também nós podemos englobar ou definir uma região que melhor corresponda a todas as áreas urbanas do município.